Oi, turma, tudo bem? Professor Paulo Henrique Porcena e vamos para a nossa aula de Geografia de hoje. Na aula de Geografia de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o que a gente veio estudando sobre pontos cardeais, sobre localização no espaço, mapas, divisão política, limites, fronteiras, para vocês poderem fazer as atividades de revisão. Vamos lá? Então vamos começar relembrando o que são os pontos cardeais. Os pontos cardeais, então, são pontos que nos norteiam, que nos dão norte para onde estão as direções, para onde a gente deve ir, para onde a gente se localiza, tá? Nós temos pontos cardeais e pontos colaterais. Aí na tela de vocês só está os pontos cardeais. Então vamos lembrar que para nos orientar, para ficar fácil para nos achar, é só a gente observar por onde o Sol nasce. Então, onde o Sol nasce, lembra que a gente coloca o nosso braço direito na direção. Ó, tá vendo? O braço direito está apontando para onde o Sol nasce. E onde o Sol nasce, a gente chama de leste, tá? Então, o Sol nasce na direção leste. Ele sempre nasce na direção leste. Aí a gente aponta o braço para a direção leste, tá? Achando a direção leste, que fica do lado direito, nós vamos conseguir achar os outros pontos cardeais, ó. Se aqui do lado direito está o leste, do lado esquerdo está o oeste, tá? É o contrário do leste, ó. É onde o Sol se põe, tá? É o oeste. Então, do lado direito, leste, do lado esquerdo, oeste. Na nossa frente vai estar o norte, tá bom? Que significa para cima, para frente. E atrás é o sul, que significa para baixo, né? Atrás, sul. Então, esses são os 4 pontos cardeais: leste, norte, oeste, sul, tá? Lembrando que a gente encontrando o leste, onde o Sol nasce, a gente consegue encontrar os outros 3, tá bom? E quais são os pontos colaterais? Nós temos os pontos colaterais, ó, entre leste e norte aqui, ó. Entre leste e norte, nessa direção aqui, ó, nós temos o quê? O nordeste, tá? Então, nessa direção, o nordeste. Entre norte e oeste aqui, nessa direção, nós temos o quê? Noroeste. Entre oeste e sul, nós temos o quê? Sudoeste. E entre sul e leste, nós temos sudeste. Tá bom? Então, esses são os pontos colaterais que não estão escritos aqui, tá bom? Vamos memorizar os pontos cardeais, que são os mais importantes nesse momento, tá bom? Norte, sul, leste, oeste. O nosso planeta tem várias formas de ser representado, tá? Então, tem através dos mapas do planisfério, tá? Que aí abre o planeta de forma plana, tá? Em um papel, em uma folha. E também tem o globo terrestre, que mostra a Terra como ela é em si, em 3D, tá? Da forma que ela é redondinha, tá bom? Então a gente tem o mapa, o planisfério, e o globo terrestre. 2 formas para representar o planeta, ok? E aí a gente tem alguns elementos cartográficos que a gente usa em um mapa. Tá? É importante a gente conhecer esses elementos cartográficos. Cartografia é o quê? Estudo de mapas, tá? É a utilização de mapas. Então, vamos encontrar os elementos desse mapa. Ó, qual é o título? É mapa da Europa, tá? O título é o quê? Indica o que está representando no mapa. Então, esse aqui é o mapa da Europa, tá mostrando a Europa. Orientação são os pontos cardeais e colaterais. Ó, aqui a rosa dos ventos, mostrando norte, sul, leste, oeste, para a gente saber olhar no mapa, para ver quem está mais no norte, quem está mais no sul, quem está mais no leste, quem está mais no oeste. A escala representa a proporção, o tamanho, tá? Em quantas vezes foi diminuído esse mapa, tá? Foi reduzida o tamanho do planeta, tá? Indica o número de vezes que a qualidade foi reduzida, que a realidade foi reduzida, tá? Então, quando se fala em reduzir o tamanho, é a escala, tá? E mostra a proporção aqui, no cantinho, a escala. E a legenda
nos ajuda a entender os sinais, os pontos, as cores que tem no mapa, tá? Ó, sinais ou cores que ajudam a perceber o mapa, que nos orientam. Então tem um tracinho aqui, aí a gente vai ler lá na legenda o que significa. Tem um bichinho aqui, a gente vai lá na legenda e vê o que significa, tá? Então a legenda nos ajuda a entender melhor o mapa. E nós também falamos sobre limites e fronteiras, tá? Que determinam um espaço, onde começa e onde termina, tá? Um território. A fronteira, a gente usa ela mais para falar de país, tá? De territórios de países, tá? Então a fronteira é a faixa territorial entre dois países, ó, quando divide... quando está fazendo a divisão de um território de um país, tá? Então aqui tem as fronteiras brasileiras, por exemplo. E nós temos dois tipos de fronteira. A fronteira terrestre, que é o limite aqui de terra, né, entre dois países, limite territorial. E tem a fronteira marítima, que é a parte onde é banhada por oceanos, tá? Que limita o território do país e que é banhado pelo oceano, é o oceano que faz a divisão, certo? E quais são aqui as fronteiras? Quem é que faz limite aqui com o Brasil? Tem a Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Então, quase todos os países da América do Sul, que é o nosso continente. Então, o continente é isso aqui tudo, ó. Então, o Brasil faz fronteira com quase todos os países, menos com Chile, que nem está escrito aqui, ó. E com o Equador, tá? O Equador aí, eles não têm contato, tá vendo? Então eles não fazem limite e fronteira. Somente com esses outros que eles fazem aqui fronteira, ó. Certo? Os limites a gente usa mais para município, estados, tá? Para lugares menores, tá? E a demarcação onde começa e termina um território também, tá bom? Olha aqui então o nosso estado, Goiás. Ele faz limite com quem? Com quem que ele divide território? Com o Distrito Federal, né? Que fica aqui no centro. Com Minas Gerais, com Mato Grosso do Sul, com Mato Grosso, Tocantins, Bahia. Então, olha aqui com quem ele faz limite, tá vendo? Aqui mostra, essa linha mostra até onde vai os limites do território do nosso estado. Lembrando que para marcar esse limite, usa-se linhas imaginárias que não tem. Se você for lá nesse local aqui, ó, você não vai encontrar uma linha lá. E também só tem essas linhas imaginárias que a gente vê no mapa. E também existem os pontos naturais, por exemplo, rios, oceanos, lagos, montanhas, que também ajudam a fazer essa divisão. Por exemplo, às vezes aqui é um rio que passa aqui e está fazendo essa divisa. Igual aqui na nossa cidade. Ó, nossa cidade tem um rio claro aqui dividindo Caçudo de Cachoeira Alta. Então, de lá do rio é Cachoeira Alta. Então, é um elemento natural que faz o limite do nosso município. E por último, nós falamos sobre a divisão política do Brasil, como que o Brasil ele é dividido. Então, ele é dividido em 27 unidades federativas. Ó, se você for contar aqui essas unidades, esses pedacinhos, são 27. Contando que 26 são estados. Então, dentro desses 27 aqui, 26 são estados. E um é o Distrito Federal, tá? Então, o Distrito Federal não é estado, ele é um Distrito Federal. Tá bom? Essa unidade aqui é onde é a capital do Brasil, é onde está Brasília. Aqui ainda foi dividido por regiões, olha que legal para vocês conhecerem, ó. Ó, aqui a legenda do nosso mapa, ó. Onde está dessa cor aqui, que eu não sei qual é, um verde, sei lá, é a região norte, olha aqui. Então, isso aqui tudo é região norte, ó. Ó, olha o tamanho da região norte. Onde é laranja é região nordeste. Olha os estados aqui que são da região nordeste. Onde é branco é o centro-oeste, que é o nosso, ó. Então aqui é o centro-oeste. Onde é esse azulzinho é região sudeste, ó. Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E onde é rosa é região sul. Então temos 5 regiões no nosso país. E agora são vocês, né? Fazer as atividades da página 44 e 45, tá? Com muito amor e carinho. Capricha na letra, porque tem hora que eu nem tô conseguindo ler o que vocês estão escrevendo. Então, capricha na letra. E bons estudos. Até a nossa próxima aula.